salve galera, seja bem-vindo a mais uma aula. Vamos lá dar continuidade aos nossos estudos e hoje vamos falar um pouco mais sobre campo, ok? O campo elétrico, só que agora para cargas pontuais, ok? E isso vai dar origem também ao nosso princípio da superposição, que é uma coisa muito fundamental dentro dessa parte que nós estamos estudando, ok? Da eletrostática. Que a ideia é a seguinte: vamos considerar que eu tenha uma carga, tá? Ou uma concentração de carga. Eu tenho aqui uma carga, vamos colocar uma carga só, uma carga positiva. E numa certa distância, essa carga, existe uma outra carga, ok? Que vai ser a carga negativa, ou positiva, tanto faz. Vamos colocar uma negativa, certo? O que nós aprendemos? Que o campo, na última aula, o campo, ele é igual a força elétrica. Lembrando que nós viemos aprendendo o conceito de força desde o primeiro ano, que falamos da lei de Newton e tudo mais. Nós aprendemos o conceito de forças e aprendemos várias forças. Força-peso, força normal, força de atrito, força elástica e por aí vai. Aqui, no caso, nós temos uma força bem específica, a força elétrica, que também já aprendemos. A força elétrica ela vai ser dada por uma constante K vezes a carga, uma das cargas que a gente chama de Qzão, que eu vou chamar essa daqui, que vai ser essa aqui. A outra carga, que vai ser essa aqui, pode ser, essa aqui é maior, essa vale 10, essa aqui é menor, vale 1. Não, o tamanho não importa, a gente usa esse tamanho só para ficar mais clara a visualização. Mas essa aqui pode valer 1, essa daqui pode valer menos 10, porque é negativa, né? O tamanho não é relevante aqui pra gente. Mas Qzão, eu vou estar me referindo a essa aqui, Qzinho, eu vou estar me referindo a essa aqui, tá bom? Isso tudo dividido por R ao quadrado. Nós aprendemos essa força. Essa força, ela tem até um nome bem específico. É conhecido como a lei de Coulomb, certo? Bem, e na última aula nós vimos que o campo elétrico é dado pela força elétrica dividida pela carguinha, Q1, Qzinho, ok? Quando eu fizer essa conta, pegar a força elétrica e dividir pela carguinha, o que vai acontecer aqui? O Qzinho vai cortar com esse outro Qzinho. Isso vai resultar nessa conta aqui, ó. K Qzão dividido por R ao quadrado, tá bom? Então, isso aqui, essa igualdade é toda completa. Campo é força sobre carguinha. Quando eu pego essa força e coloco isso no lugar, eu corto carguinha com carguinha, vai sobrar somente isso aqui. Esse resultado é muito importante. Por quê? Porque ele está mostrando para a gente que o campo ele é resultado de somente uma carga. Para que exista força, ok? Força elétrica, para que exista força elétrica, eu preciso ter duas cargas. Porque se uma das cargas for zero, ou seja, uma das cargas não existir, isso aqui dá zero. Então, preste bem atenção. Para que exista força elétrica, eu preciso ter duas cargas. Agora, para que exista campo elétrico, eu só preciso ter uma carga. Eu poderia fazer o campo elétrico da carguinha? Poderia, é só inverter. Tá? Mas no caso aqui eu vou estar me referindo a essa carga aqui, o Qzão, tá bom? Então, o campo que essa carga cria só depende dela, não depende da outra. O mesmo vale para o campo gravitacional, foi a analogia que nós fizemos na última aula. O campo gravitacional depende da Terra. A força gravitacional depende da minha massa, tá? Assim também como depende da Terra. Note que a força gravitacional ela depende de mim e da Terra. Lembra que a força gravitacional tem essa mesma forma. Só que no lugar do K a gente coloca o G, que é uma constante da gravidade gravitacional, ok? E no lugar das cargas nós colocamos a massa. Mas ela tem essa mesma cara, esse mesmo aspecto, tudo bem? Então, a força gravitacional depende dos dois objetos. Tanto do planeta quanto do objeto que está sendo atraído pelo planeta. Agora, o campo gravitacional não depende do objeto que está sendo atraído pelo planeta, só depende do planeta, tá bom? Isso é muito importante, esse resultado é muito importante. Por que esse resultado é muito importante? Primeiro, nós temos que ter ideia de que o campo ele é um vetor. Por que o campo é um vetor? Desde o nosso primeiro ano, nós aprendemos que a força é um vetor.
correto? Se a força é um vetor, se aqui de um lado eu tenho um vetor, do outro lado eu tenho que ter um vetor. Tudo bem? Isso aqui, no caso, a carga ela é uma constante, não, ela é um escalar dividido um vetor. Por um escalar, dá um vetor. Então, isso aqui, do lado de cá eu tenho um vetor, do lado de cá, essencialmente, eu tenho que ter um vetor, tá bom? E esse resultado aqui, embora seja um número, ele tem uma direção e sentido. Esse vetor do campo, nós comentamos na última aula. Se minha carga é positiva, o vetor ele tem uma direção e sentido, que vai seguir essa aqui, ó. Vamos considerar esse pontinho aqui, ó. O meu vetor ele vai partir da minha carga e vem aqui assim, ó. Ok? É assim que aponta o campo elétrico das cargas pontuais. Nós comentamos isso na última aula, talvez vocês não lembrem, mas eu vou comentar aqui de novo que é rapidinho. Se minha carga for positiva, eu tenho uma carga positiva e eu posso ter uma carga negativa. Se minha carga for positiva, o campo, paguei aqui, o campo, de modo geral, ele é para fora. Tudo bem? E se for positiva, o campo é para fora. Agora, se minha carga for negativa, o campo é apontado para dentro. Certo? Positiva, campo para fora. Negativa, campo para dentro. No caso, positiva, campo para fora, aponta para lá. Tudo bem? Quando eu calculo o campo, note que a fórmula, deixa eu colocar aqui em cima, vou apagar o Qzinho, vou apagar esse Ezinho aqui, e eu posso colocar o E. Pronto. Isso é campo, correto? Quando eu calculo o campo, eu tenho que ter um R. Esse R ele vai determinar uma posição. Uma posição onde eu estou calculando o valor daquele campo. Note que existe, por exemplo, de novo analogia. Existe o campo gravitacional. Ele tem um certo valor. Só que se eu me distanciar, se eu me distanciar não, porque eu não vou colocar que exista um objeto. Eu tenho aqui a Terra. Deixa eu apagar isso aqui agora de novo. Eu tenho aqui a Terra. Ok? E ela tem o seu campo gravitacional. Só que o valor do campo não é uma constante. Depende do ponto aonde eu estou analisando. Note que eu não estou falando que exista uma pessoa sendo atraída pela Terra. Por quê? Quando eu falo de campo, eu não preciso de outra coisa. Só preciso da Terra. Ou da carga, se for o campo elétrico. Então aqui, ó, eu posso calcular o valor do campo da Terra aqui bem pertinho da Terra. E esse valor vai ser 1. Agora, se eu me afasto da Terra, vou para bem longe lá no espaço, eu também posso calcular o valor do campo da Terra, só que agora nesse outro ponto. Tudo bem? Então, quando a gente calcula o campo, nós calculamos o campo em um determinado ponto. Por quê? Porque não depende, foi o que eu falei no início, não depende, no caso aqui da carga. Não depende da segunda carga, ou no caso da Terra. Não depende se tem um objeto ali ou não. O campo é da Terra, e ponto final. Então, quando a gente calcula o campo, a gente tem um ponto determinado para calcular, tá? Quando a gente calcula nesse ponto, além de a gente achar um valor, por exemplo, vou considerar agora a carga. A carga não, vou considerar essa carga, tá? Eu quero calcular o valor do campo elétrico nesse ponto. Note que esse ponto não é mais uma carga, é só um ponto no espaço. Estou colocando aqui para a gente saber onde eu quero calcular o valor do campo elétrico. Aí eu venho e vejo aqui, ó. Aqui tem quanto de carga? Aqui tem 10. Vamos colocar o valor 10 de carga, ok? Aí eu pego esse 10, coloco aqui no lugar do Q, vejo quanto vale essa distância, coloco aqui, substitui essa constante aqui, né? Substitui essa constante aqui. E aí, vamos supor que esse valor dê 40. Um exemplo, tá bom? Isso quer dizer que nesse ponto o campo vale 40. Acabou aí? Não. Agora entra um ponto importante. Como eu falei no início, o campo ele é um vetor. Ele tem uma direção e sentido. Ok, eu sei que vale 40, mas ele aponta para onde? Aí depende da sua carga que está criando o campo. Se sua carga é positiva, você vai imaginar uma linha aqui assim, ó. Vai imaginando uma linha aqui, ó, até chegar aonde você está analisando o ponto. Chegou, seguindo essa linha, se sua carga é positiva, o campo é
para fora. Então, a partir desse ponto, existe um campo para cá. Ou seja, como se fosse empurrar esse ponto para lá, ok? Agora, se minha carga fosse negativa, eu vou fazer uma linha imaginária que vai até o meu ponto de análise. Cheguei no meu ponto de análise, eu sei que minha carga negativa, ela gera um campo para dentro. Então, é como se estivesse puxando. Então, nesse ponto aqui, o campo vai ter essa direção. Então, ele passa a assumir um valor de 40 e ele tem uma direção em sentido. Se for positivo, é para lá. Se for negativo, é puxando. Essa é a ideia do campo, ok? E note que isso eu só estou considerando uma carga criando o campo. Agora, vamos partir para o princípio da superposição. O que isso tem de importante? Isso aí vai fazer o seguinte. Isso é muito importante, por sinal, tá? Que é o seguinte. Digamos agora que eu tenha essa carga e essa carga. Ok? Essa é negativa. Essas duas são positivas. Como eu falei anteriormente, o campo só depende da carga, não depende de outra coisa. Então, vamos supor que eu queira calcular o campo nesse ponto. Eu quero saber quanto vale o campo nesse ponto. Agora, eu posso analisar de forma individual. Eu esqueço que existem essas duas cargas e eu olho só para essa daqui. Aí eu calculo o valor desse campo, ok? Como esse cara é positivo, quando eu calcular o valor desse campo, eu vou imaginar uma linha aqui, ó. Vamos supor que o campo desse cara dê 5, dê 10, não importa. Eu vou imaginar uma linha imaginária aqui. Cheguei no ponto, como esse cara aqui é positivo, o campo dele vai apontar nessa direção. Ok? Aí, ficou meio torto, né? Vai apontar aqui, seguindo nessa direção. Certo? Aí eu esqueço que esse cara existe. Agora eu vou olhar para esse cara. Esse cara é uma carga, ele gera campo. Então, vamos pegar aqui, ó, só esse cara. Eu vou analisar, ele é positivo. Eu imagino uma linha aqui, uma linha imaginária, chegando até a carga. Por ele ser positivo, nesse ponto aqui, ele vai fazer nesse ponto, ele vai fazer um campo nessa direção, correto? Então, esse cara faz um campo nessa direção. Eu vou chamar isso aqui de 1, 2 e 3. Esse campo aqui é o E1, que é um vetor, né? Esse campo aqui é o E2, que é um vetor. Agora, esse cara aqui é diferenciado porque ele é uma carga negativa. E por se tratar de uma carga negativa, eu vou fazer minha linha imaginária, aqui assim, ó, como todos os outros, até o ponto onde eu estou analisando o campo. Ficou meio tortinho, mas eu acho que vai servir. Ficou bem torto. Eu vou fazer essa linha imaginária aqui. Pronto. E aí, como se trata de uma carga negativa, ao invés de eu fazer uma seta seguindo aqui a linha, eu vou fazer voltando. Porque a carga negativa é para dentro. A positiva é para fora, para essa carga, para fora. Para essa carga, para fora. Para essa carga, para dentro. Então, o que vai acontecer? Esse ponto no espaço não tem objeto nenhum ali, ok? Esse ponto no espaço é só um ponto ali, um lugar que eu escolhi para calcular o campo. Por exemplo, como se eu tivesse, ó, eu quero calcular o campo aqui, onde eu estou. Ah, não, mas eu quero saber o campo aqui, onde eu estou. Eu não preciso estar ali. Agora eu posso perguntar, ó, quanto é que vale o campo aqui na frente? É exatamente isso que eu estou fazendo. Ó. Quanto é que vale o campo aqui? Eu não tenho nenhum objeto ali. Como eu disse, campo só depende desses caras aqui que estão gerando campo. Ok? E aqui no caso vai ter o E3, que é também um vetor. Então tem aqui, ó, 3 campos. O que vai acontecer? Como eu tenho 3 coisas criando esses campos, a princípio, aqui nesse ponto, vai ter um resultado geral, tá?
Por exemplo, a ideia, eu estou sendo puxado para cá, eu estou sendo puxado para lá, eu estou sendo puxado para cá, somando tudo isso, eu posso me movimentar, sei lá, para cá ou para cá. É a ideia das forças também. Lembra da questão da força? Se eu tivesse força para um lado, força para o outro, força para o outro. Quando eu somasse todas essas forças, eu teria uma força resultante, que seria um resultado geral, que daria mais ou menos a direção e o sentido para onde eu vou me comportar a partir da existência de todas as forças que estão ao meu redor, ok? Aqui existe a mesma ideia. Quando eu pegar o campo desse cara, mais o campo desse cara, mais o campo desse cara, nesse ponto eu vou ter uma coisa que nós vamos chamar de campo resultante. Escrevi em preto. Tá aqui, ó, o campo resultante. Campo resultante, que é um vetor, vai ser dado por E1 mais E2 mais E3. E se eu tivesse uma carga aqui? Aí eu ia ter que analisar, ela é positiva ou negativa, ia ter mais um vetor aqui, e outra carga aqui, e outra carga aqui, e outra carga aqui. Se eu tivesse um monte de cargas, eu ia ter que calcular o campo de cada uma, para depois somar. Esse é o princípio da superposição. O princípio da superposição, ele está dizendo para você que se você tiver uma coisa complexa para calcular, o que você faz? Você calcula um de cada vez, vai calculando um de cada vez e depois soma. Você pode simplesmente fazer a soma. Agora, muito, muito, muito cuidado. Por quê? É simplesmente somar? É. Mas que tipo de soma? Soma vetorial. Se você não lembra de soma vetorial, dá um clique aqui no card e relembra. A gente aprendeu isso lá no primeiro ano. Vetores são coisa muito importante. E a gente tem que ter cuidado porque existem números e existem vetores. Os números nós chamamos de escalares, são as grandezas escalares, que a matemática é uma, por exemplo. Uma grandeza escalar é a massa. Eu posso pegar a minha massa, por exemplo, uma massa qualquer, 70 quilos mais 30 quilos é igual a 100 quilos. É essa matemática que a gente está acostumado a lidar. Quando vamos para os vetores, somar vetores não é assim, as regras são diferentes. A gente está acostumado a lidar com as regras para números. 70 mais 30, 100. No caso de vetores, se eu tenho um vetor com valor 70 mais um vetor com valor 30, isso pode não dar 100. Pode dar 100, pode dar menor, pode dar 60, pode dar 50, ok? Tem vários valores, vai depender de várias outras coisas. Então, somar números é uma coisa, somar vetores é outras. E o que a gente tem aqui, ó, é uma soma de vetores. Então, a gente tem que ter um certo cuidado, tá? Então, se você não lembra de vetores, clica aqui no card, tá? Que são algumas aulas. Começa na 17, lá do primeiro ano, acho que são as 3 aulas, e relembra desse conteúdo que é importantíssimo, tá? Que muitas das vezes é o culpado por muitas notas baixas em concurso, uma vez que vetores está em toda a física, como apareceu aqui agora pra gente. Tá bom? Então, esse é o princípio da superposição. Eu posso calcular de forma individual e depois somar essas coisas. Então, vamos supor que esse cara aqui, ó, calcular o valor desse cara aqui é K, a carga 1, vou colocar aqui, ó, K, a carga 1 dividido por R1, que essa distância aqui é uma, ok? O K é o mesmo para todo mundo. Esse aqui é o K, a carga 3 dividido por R3, porque essa distância pode não ser igual, posso colocar ela mais pertinho, mais distante. E aqui, K, a carga 2, R2. Quando eu fizer essas contas, o que eu vou achar vai ser os valores. E os vetores, eles têm módulo, direção e sentido, ok? Vamos lá, galera. Eu tive problemas técnicos com a minha câmera, então eu meio que voltei, né, tudo. E foi até interessante para apontar alguns pontos aqui que acabou ficando ruim. Eu tinha feito essa equação aqui um pouco para cima e meio que cortou na câmera. E um ponto importante dessa equação é a questão dos vetores, ok? Por ser campo resultante, que é um vetor, ele vai ser a soma dos campos individuais, que são vetores. Aqui eu tenho E1 mais E2 mais E3, e se eu tivesse mais 30 cargas, eu ia fazer isso aqui mais, ok, infinito. Até a quantidade de cargas que eu tiver, pode ser infinita. Isso é um ponto importante, tá? Que tinha cortado. Outra coisa que eu estava reparando, que eu vi que eu acabei deixando passar aqui na aula, é essa fórmula aqui, ó. É KQ1
para essa carga aqui que eu estou chamando de 1, SA1, SA2 e SA3. Ok? Aqui eu coloquei 3, né? Aqui é negativo. Então aqui eu tenho K, que é a constante elétrica, Q1, que é o valor dessa carga, 5, 10, não sei quantos coulomb, ok? Dividido, aqui é R1, dividido pela distância aqui, ó, essa distância ao quadrado. Eu tinha esquecido o quadrado. Aqui é essa distância ao quadrado, nesse negativo aqui, que é a carga 3, que eu chamei de 3. Vai ser a distância 3, que é essa distância aqui, ao quadrado, aqui, que é a carga 2, a distância 2, que é essa distância aqui, ao quadrado, tá bom? Então, eu tinha esquecido esse quadrado aqui, ó, ok? Do R. Então, tá aqui nossa fórmula. O que eu tinha falado? Falei que quando eu calculo o valor do campo com essas expressões aqui, ó, essa e essa, o que eu encontro na prática é o valor do módulo, certo? Nós temos um vetor e o que eu acho é o valor do módulo. Fazer essa continha não vai te dar a direção e sentido. Um erro muito comum dos alunos, muito comum mesmo, é fazer o seguinte. Eu calculei aqui, ó, a constante vezes a carga vezes a distância ao quadrado. Achei, sei lá, 30, valor 30. Achei um valor 30. Aí um aluno comete o erro de falar, como aqui eu tenho uma carga negativa, então isso aqui vai ser menos 30. Isso está errado. Por quê? Quando se trata de vetores, o que nós aprendemos lá desde o primeiro ano? Que o que define a direção e o que define o sinal, melhor dizendo, ok? O que define o sinal de um vetor, aqui eu tenho um vetor de valor 30, o módulo dele vale 30. Mas o que define se é positivo ou negativo é o sentido dentro de um referencial, certo? Então, por exemplo, se eu adotar um referencial aqui, ó, para cima como positivo, ó, para cima é positivo. Então, esse cara aqui, ele tá, a direção é vertical, ok? Eu vou criar aqui, ó, direção vertical. Toda direção tem dois sentidos, tem para cima e tem para baixo. O vertical tem para cima e para baixo, ok? Direção vertical, sentido para cima positivo. Então, como esse aqui está para baixo, aí sim é negativo. Mas se eu quiser definir que para baixo é positivo, também posso fazer isso, desde lá do primeiro ano. Eu que defino o meu referencial. Então, antes da gente continuar aqui, o que eu indico para o aluno? Isso aqui está uma bagunça. Não é legal trabalhar com isso. A gente vai começar a fazer contas mais complexas e isso vai ficar muito difícil continuar aqui com essa bagunça. Então, o que eu recomendo para o aluno? Primeiro, você calcula o valor de cada campo. Esses valores, você não coloca positivo ou negativo, porque isso você não pode definir agora. Você vai calcular o valor de cada campo, correto? Depois de calcular o valor de cada campo, você calculou os módulos. Através do desenho, você vai conseguir montar essas setinhas. Aqui, ó, E1 aponta para lá, E2 para cá e E3 para baixo, certo? Montou as setinhas, você teve uma visualização melhor, beleza. O que você faz? Você apaga tudo. Por que se apaga tudo? Porque a melhor ferramenta que nós aprendemos lá no primeiro ano para trabalhar com vetores é o famoso diagrama. Nós fazíamos muito isso com força. A gente tinha um objeto, força para cima, força para baixo, força peso para baixo, força de atrito para lá, e o negócio estava inclinado. E a gente tinha um monte de setinhas, né? E isso era extremamente ruim, você fazer o seu estudo em cima do desenho ali. Ficava muito bagunçado, certo? Então o que eu indicava para vocês? Use o diagrama de forças. A gente vai fazer algo bem parecido. A gente vai fazer um diagrama, só que ao invés de força, vai ser de campo. Então, o diagrama é o seguinte. Eu crio aqui um eixo Y e eu vou ter também um eixo X. Está aqui os meus dois eixos, X e Y. Bem, com o meu diagrama criado, eu já posso definir o referencial. Para cima é positivo, para a direita é positivo. Então, qualquer coisa que aponte para baixo vai receber já o sentido negativo, o sentido para baixo já vai receber já o sinal negativo, o sentido para a esquerda também vai receber o sinal negativo. Então vamos lá. Aí, dentro do meu diagrama, é que eu vou colocar aquelas setinhas. Quais eram as setinhas que eu tinha? Eu tinha uma setinha para cá, que eu chamava de E1, correto? Eu tinha também uma setinha para cá, que eu chamava de E2, e eu tinha uma setinha para baixo,
que eu chamo de E3. Note que ficou muito mais limpo, né, para você fazer o seu estudo. Ficou muito mais limpo, muito mais claro ver assim, correto? Eu já não preciso mais das cargas, correto? Eu precisava das cargas só para mais ou menos dar a ideia da setinha. Eu precisei das cargas para calcular um módulo. Agora, o meu jogo está aqui, ó. O meu jogo está aqui. Por quê? Porque os valores que eu calculei, vamos supor que tem valores aqui, ó. Aqui pode ser o E1, eu achei o valor 40. Ok? Então, vou colocar aqui assim, ó. Esse cara aqui vale 40. Esse cara aqui vale 30. Esse cara aqui vale 50. Tudo bem? Esses foram os valores que eu calculei. E agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer a soma dos vetores. Isso é um ponto importante. Não confunda vetores com números, ok? Matemática de números é uma, matemática de vetores é outra. Somar dois escalares, minha massa, vou repetir, somar massas, 20 quilos mais 30 quilos é 50 quilos e não tem outro resultado. Isso é quando a gente trabalha com os números, com os escalares. Quando a gente trabalha com vetores, a gente tem esse problema aqui, ó, da direção e sentido, ok? Quando que somar vetores vai ficar fácil? Quando os vetores estiverem alinhados. Quando eles estiverem alinhados, aí fica muito fácil somar vetores. Por quê? O que está para cima é positivo, o que está para baixo é negativo, e aí eu posso somar como se não fosse vetores, ok? Mas se eles estiverem alinhados. Se eles não estiverem alinhados, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer um processo chamado decomposição de vetores. Se você não lembra desse processo, clica aqui no card, ok? Que é uma aula lá do primeiro ano para você relembrar como fazer a decomposição de vetores. Na prática, a decomposição é uma forma de quebrar o vetor, certo? E aí eu coloco um pedaço dele no eixo Y, um pedaço dele no eixo X. Eu vou apagar esses números, tá? Isso aqui só foi uma ideia. E vou manter a anotação com as letras. Esse aqui é o E2, esse aqui é o E1. Ficou esquisito esse 1, né? E1 e esse aqui é o E3, tá? Todos são vetores. Então, quando eu pegar esse vetor aqui, ó, ele está alinhado com o eixo Y? Não está. Isso é ruim. Então, o que eu faço? Eu vou quebrar, eu vou decompor o vetor. Quando eu fizer essa quebra, o que vai acontecer é que vai aparecer, vou colocar em outra cor aqui, ó, um vetorzinho aqui assim, ó, e vai aparecer um vetor para cá também. Porque se eu pegar esse vetor e esse vetor, esses dois azuis, somar, dá justamente o E2. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma quebra. Eu dividi o vetor em dois. Cuidado que nessa divisão não é uma divisão comum, tá? É uma decomposição. Por isso que eu falei para você clicar no card e ver como é que você divide essas coisas. Não é simplesmente pegar, o meu vetor vale 40, eu vou colocar 20 no eixo X e 20 no eixo Y. Não é assim que se faz, ok? Só chamando a atenção. Dá uma relembrada lá na aula do primeiro ano. Então aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter o E2 na direção X e aqui em cima eu vou ter o E2 na direção Y. Quando eu faço essa quebra, o E2 mesmo, ele já não existe mais. Não importa mais. Por quê? Eu já dividi ele. Na verdade, agora, ele é representado por esses dois vetores. O E2 na direção Y e o E2 na direção X. Agora, note que o E2 está no eixo X e no eixo Y. Está alinhado. Ele já não é um problema para mim. O que eu preciso fazer agora? E1. E1 também não está alinhado. Isso é um problema. Então, eu vou pegar e vou fazer a decomposição também. Ao fazer a decomposição, eu vou ter aqui, ó, o E1X, correto? E também vou ter o... Já vou apagar aqui para ficar mais fácil de ver. E também vou ter uma parcela dele aqui, ó, no eixo Y, o E1Y, correto? Agora eu olho para o meu diagrama de forças. Eu tenho alguma força que não esteja alinhada com o eixo X ou eixo Y? Não tenho. Agora ficou fácil. Por quê? Somar essas forças vai ser uma soma muito simples. Eu vou poder somar como se fossem números. Só prestando atenção na seguinte ideia. Eu defini que no meu referencial eu defini que para cima é positivo e para a direita é positivo. Então, lembra daqueles valores que eu calculei? Por exemplo, eu calculei o E3, vamos supor que o E3 que eu tinha calculado lá, ó, o Q3 sobre o R3 ao quadrado, eu calculei isso aqui, certo? Que daria o valor do campo. Esse cálculo aqui, digamos que deu 40, correto?
Agora, olhando para o meu problema, eu vejo que o E3 está apontando para baixo. Já que ele está apontando para baixo e eu defini que para cima é positivo, então, nesse caso, o E3 vai ser menos 40. Note que esse menos ele só entra depois que eu montei o meu diagrama de forças aqui e defini que para cima é positivo. Eu poderia fazer o contrário, não está errado. Eu posso definir que para baixo é positivo. Se eu definir que para baixo é positivo, aí o E3 ele passa a ser positivo. E quem vai ser negativo? O E2Y e o E1X, porque está apontando no sentido contrário, tá bom? Então, depois de fazer todas essas contas e feito a decomposição dos vetores, a princípio você vai ter um monte de números aqui espalhado, tá? Por exemplo, vamos colocar um exemplo bobo. Aqui o E3 vale 50, você calculou com aquela fórmula. Aqui o E1X vale 10, ok? E o E1Y vale 30. Não, vou colocar melhor. Um triângulo que eu conheço de cabeça, que é o seguinte. O E1X vale 30 e o E1Y vale 40. Muita atenção aqui. O E1X vale 30, o E1Y vale 40. Isso quer dizer que o E1, não estou falando nem do Y nem do X, estou falando daquele antigo aqui, ó, que eu calculei, não é 30 nem 40, é um número maior que esses. Usando esses números aqui, eu consigo ver que é 50, na verdade, tá? Mas esse é um ponto que eu quero chamar a atenção de vocês. O que vai entrar nas contas aqui, ó, um E1X e um E1Y, não é aquele valor que você calculou, Q1 sobre R1 ao quadrado. Você calculou esse valor. Esse valor, no caso para esse problema aqui, que eu consigo calcular de cabeça, vocês não precisam se assustar, que na verdade eu já fiz o cálculo de cabeça. Esse valor aqui você achou 50. Um exemplo, tá? Você achou 50. Então o cara que estava aqui assim, ó, tortinho, ele tinha um valor de 50. Quando você fez a decomposição, que você quebrou ele em dois, aí um ficou sendo 30 e o outro ficou sendo 40. E esse 50 foi o que eu apaguei. Ele estava torto aqui, eu apaguei. Não preciso mais dele. Por isso que eu falei, não é simplesmente você pegar, vale 50, eu vou colocar 25 no eixo X e 25 no eixo Y. Isso está errado. Esse processo não existe. Decomposição de vetores é um pouco mais além do que isso, tá? Por isso que vale a pena você dar uma relembrada na aula do primeiro ano. E aí ficou 30 e 40. Note que esse 30 e 40 não é exatamente o que eu calculei direto como módulo, porque o que eu calculei foi um módulo dele inclinado. Com essa quebra, 30 no eixo X, 40 no eixo Y, tá bom? Então note que aqui, ó, no final das contas, vamos supor que eu queira calcular agora só no eixo Y, porque essa é a ideia de você quebrar. Você faz as contas só no eixo Y e depois você faz as contas só no eixo X. Quando você está tudo alinhado, você separa. Então vamos calcular o campo do eixo Y. O campo do eixo Y, o EY resultante, note que o E resultante é a soma de todos os campos. Aqui eu só estou falando só da parte Y. Eu não estou preocupado com a parte X. Aqui é só a parte Y do resultante. Isso vai ser igual, aí entra, ó, é o E1Y mais, note que está para cima, mais, né? Mais o E2Y, certo? Agora o detalhe, o E3 está apontado para baixo, então ele é negativo, menos E3. E isso aqui agora são números. Você pode somar, subtrair, normal. Não tem problema mais com a ideia de vetores, porque vetores só é um problema quando eles não estão alinhados. Por isso que nós fazemos o diagrama justamente para alinhar esses vetores, ok? E agora fica uma conta simples. Aqui o E1, por exemplo, é 40, o E2 tem o valor dele, o E3 você também tem, coloca o negativo aqui no E3 porque ele está para baixo, somou, você já resolveu o seu problema no eixo Y. Agora, no eixo X, um está para a direita, o outro está para a esquerda. No caso, E1x, que seria o 30 aqui, um exemplo, né? Isso aqui é só um exemplo, ele é positivo. Mas o E2x, ele vai ser negativo porque está apontando no sentido contrário. Então, na hora de calcular o E2x, vamos lá, o EX resultante. Isso vai ser igual ao E1x menos o E2x. Tá?
Com isso, você vai sair aqui com dois resultados. Um valor para o eixo Y, um valor para o eixo X, e isso vai ser o seu resultado de campo. Você vai ter mais ou menos a direção. Ó, em relação ao eixo X, ele vai para lá ou para cá, dependendo aqui do resultado. Em relação ao eixo Y, ele vai para lá ou para cá, dependendo do resultado. Isso vai ser o nosso resultado de campo. Bem, agora eu vou resumir uma coisa importante aqui. A parte de eletricidade, que é o que nós estamos estudando aqui, eletrostática, é o terceiro ano, né? Costuma ser muito simples a questão dos conceitos. Toda a eletricidade que nós estamos estudando até aqui, até o momento, nada se resume a cargas opostas se atraem, cargas idênticas se repelem. Acabou a parte de eletricidade. A dificuldade que nós temos aqui está na matemática, está na questão de que essa questão de eletricidade é muito vetor. É muito vetor. É vetor, vetor, setinha para lá, setinha para cá. Então a gente tem que dominar os vetores. O que eu aconselho para você? Realmente não tem como deixar isso mais simples, ok? Não é parte do aprendizado. Eu posso passar uma questão simples. Quando que eu tenho uma questão simples? Quando eu tenho, por exemplo, aqui, ó, as cargas, elas estão alinhadas no mesmo eixo. Por quê? Quando as cargas estão alinhadas no mesmo eixo, aí eu vou ter os campos tudo no mesmo eixo. Aí fica simples. Eu não vou ter problema de vetor, não vou precisar decompor vetor e nem nada disso. Isso deixa relativamente simples. Mas isso deixa simples a questão, não o conhecimento. O conhecimento que eu quero que vocês tenham aqui é o seguinte. O princípio da superposição se resume a eu calcular de forma individual e depois somar. Só que a soma que é o difícil. A soma que foi a maior parte dessa aula. Entender que a soma é uma soma de vetores, ok? E a matemática de vetores é ligeiramente diferente da matemática para escalares, para números, ok? Então, o que eu aconselho para você? Quando eu estudava essa parte, eu fazia o seguinte. Pega o vídeo, dá o play. Bateu 5 minutos de vídeo, pausa e reflete no seguinte contexto. Eu entendi tudo até aqui? Faz anotações. Você faz seu resuminho ali daqueles 5 minutos e fala, não, até que eu entendi, não tenho dúvida alguma. Aí você vai e deixa mais 5 minutos de vídeo, pausa e faz o seu resumo. Por quê? Eu estou falando aqui sem parar, certo? É uma aula em vídeo, eu vou falando sem parar, certo? Então o que acontece é que em algum momento você pode ter se perdido e aí ficou até o final do vídeo, até agora, e falou, nossa, foi difícil, não entendi nada. Por quê? Em algum momento você se perdeu. Então, quando você avança de 5 minutos e faz as suas anotações, certo? Você vai se situando até achar o momento exato que você se perdeu. Quando você achar o momento exato que você se perdeu, aí você volta o vídeo e tenta. 1, 2, eu te garanto que na terceira vez, com essa explicação, com certeza você entende, até antes, ok? Então, a ideia é você ir mais devagar. Não deixe o vídeo rolar todo sem fazer nenhuma anotação, porque aí realmente é muita informação, não tem como deixar mais fácil. Pelo menos a questão do conhecimento, como eu disse, eu posso dar uma questão fácil, mas o que vocês precisavam ver está aqui. Tá de forma bem diluída, eu acho que eu expliquei bastante coisa, eu busquei da minha melhor didática, ok? Então, tenta ir devagar, que aí você vai conseguir, com certeza, entender, tá bom? Qualquer coisa, coloca aqui nos comentários, que eu vou procurar responder sempre que possível, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!